Imagina só a cena. Um casamento simplesmente majestoso. Aquela atmosfera carregada de expectativa, luzes perfeitas, a orquestra começando a tocar. Lá no altar, aguardando pacientemente, está o noivo perfeito. Um príncipe impecável, vestido de uma forma exuberante com uma retidão incomparável. Tudo ali está preparado para o momento mais sublime de todos. E aí, as grandes portas do salão se abrem. Mas olha, o que acontece a seguir destrói completamente qualquer expectativa que a gente pudesse ter. Sabe, ao invés de entrar alguém vestida de cetim e renda branca, quem entra pelo corredor é uma figura arrastando trapos imundos. Ela está suja, exala um cheiro repulsivo, marcada por uma vida totalmente desregrada. O silêncio que cai sobre os convidados é ensurdecedor. O choque é absoluto e o burburinho começa na hora. Como é que um príncipe tão perfeito pode escolher uma noiva tão arruinada e maltrapilha? E aqui está o detalhe que muda tudo na nossa análise de hoje. Essa não é só uma fábula dramática. Essa é a imagem exata da nossa própria condição humana. A noiva somos nós, e o príncipe é Cristo. E é exatamente isso que nos leva para a profundidade daquele texto lindíssimo de Efésios 5. O texto diz de forma muito marcante que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar e apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. O ponto central aqui, o que torna essa história de amor absolutamente diferente de qualquer outra, é que o príncipe não ama a noiva porque ela já é bonita. Não mesmo. O amor dele não é uma resposta ao valor que ela tem. Na verdade, o amor dele é a própria fonte de toda a beleza que ela ainda vai ter. Ele a amou primeiro, lá no seu estado mais miserável, justamente para torná-la gloriosa. Mas afinal, como uma humanidade em trapos vira uma noiva impecável? A mecânica de toda essa redenção se desenrola em 3 fases teológicas profundas da graça. A primeira é a justificação, onde ocorre o sacrifício. A segunda é a santificação, o momento da lavagem. E a terceira e última é a glorificação, a grande apresentação. Vamos mergulhar em cada uma dessas etapas para ver com clareza como esse noivo age. Primeira fase, justificação, o preço pago e o manto do noivo. Para entender isso, a gente precisa voltar para aquela cena constrangedora no corredor. Diante de todo aquele escândalo público, o príncipe simplesmente não recua. Ele não rejeita a noiva suja. Em vez disso, ele desce do altar. Ele vai até ela, tira o seu próprio manto real, perfeitamente branco e perfumado, e coloca sobre os ombros sujos e marcados dela. Ele assume a sujeira e entrega a própria realeza para ela. Essa troca maravilhosa tem um nome: redenção. Se a gente olhar para as próprias mãos agora, o que a gente teria para oferecer para esse noivo perfeito? Absolutamente nada. Só uma dívida colossal que, por direito, exigia a morte. A noiva não trouxe nada para o altar a não ser a própria falência. A beleza que ela passa a ter começa lá na cruz de Cristo, onde essa nossa dívida escandalosa foi paga integralmente por aquele que não devia 1 centavo sequer. E então, entramos na segunda fase, santificação. Lavados pela palavra e removendo as marcas do mundo. Uma vez coberta pelo manto do noivo, o casamento não para por aí. Agora, ele começa um processo contínuo de lavar essa noiva com a água da palavra de Deus. E tem um detalhe importantíssimo aqui. Essa lavagem não é só superficial, não. É um processo que muitas vezes dói. A palavra age como uma faca mesmo, cortando e separando o que é carne do que é espírito. É a remoção lenta e contínua daquelas marcas profundas que o mundo deixou para trás. O que nos traz é uma palavra fortíssima: santidade. A verdadeira santidade vai muito além da aparência. Hoje em dia rola uma tentação gigante de usar a religiosidade só como perfume barato, sabe? Para tentar disfarçar o mau cheiro de pecados não confessados. Mas não tem maquiagem religiosa ou estética de igreja que consiga esconder as nossas cicatrizes diante do noivo. Ele quer limpar por dentro, ele quer remover os vícios escondidos, a imoralidade. A santidade não é opcional para a igreja, é a nossa própria identidade como noiva. E assim chegamos à fase final, glorificação. A noiva perfeita, apresentada a si mesmo. É o clímax absoluto dessa história de amor celestial. O momento em que o trabalho do noivo vai estar completo. Aquela noiva que chegou em ruínas vai estar finalmente impecável, sem mácula, sem ruga, sem um único defeito sequer. É o grande momento em que ele vai apresentar essa noiva gloriosa a si mesmo. E tem uma quebra de tradição inacreditável acontecendo aqui. Na nossa cultura, o pai orgulhoso leva a filha até o altar para entregá-la ao noivo, certo? Mas na narrativa bíblica, nenhum pai humano faz isso. Por quê?
Porque o nosso pai natural é Adão, e a herança de Adão é só um dote de trapos corrompidos e uma sentença de morte. Ele não tinha pureza nenhuma para entregar. Já o dote de Cristo é feito de sangue precioso, vestes perfeitamente alvas e vida eterna. Como a noiva não tinha dote nenhum, o próprio noivo celestial foi lá e pagou a conta com a sua vida. O que deixa a gente boquiaberto nessa realidade teológica é que Cristo faz um papel duplo. Ele é o sacerdote, aquele que realiza o ritual de purificação, que entra no santuário para nos limpar, mas ele também é o sacrifício. A garantia das nossas roupas limpas não foi comprada com ouro ou prata. Foi comprada com o próprio sangue dele, com agonia, com suor. Quando Cristo olha para a igreja no fim dos tempos, ele vê o fruto das suas próprias feridas. Trazendo essa narrativa toda para o nosso tempo presente, o convite do noivo e a glória da cruz. O grande perigo hoje é a gente se tornar especialista em igreja, mestre na liturgia, amante do banquete, da luz e do som, mas continuar completamente analfabeto sobre quem é Jesus. A gente corre o risco de voltar para casa reclamando da estética do culto, enquanto o próprio noivo passa despercebido pelos nossos olhos anestesiados. E essa é uma verdade que precisa bater no fundo da nossa alma. O noivo não aceita uma noiva que ainda carrega amantes no coração. Para fazer parte dessa noiva gloriosa, o nosso orgulho tem que morrer hoje. Aquela necessidade de aplausos, a amargura escondida, os ídolos modernos que a gente cultiva no jardim secreto do coração, tudo isso precisa ser abandonado de vez. O Cordeiro de Deus ainda carrega as marcas dos pregos nas mãos, provando que ele entregou tudo. E a exigência é muito clara. Ele quer uma noiva de coração inteiro. A jornada dessa noiva que começou lá nos trapos imundos e na vergonha mais profunda só pode terminar com esta declaração final e superpoderosa: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que o nosso resumo de hoje não deixe apenas mentes cheias de informação teológica, que essa teologia vire adoração diária, que essa seja a única e última verdade da nossa vida. Uma devoção apaixonada, exclusiva e eterna àquele que, sendo Deus, se fez nada, para que nós, não sendo absolutamente nada, fôssemos tudo nele. Quando a gente escuta sobre a imensa graça desse noivo celestial, o coração arde. E é natural surgir aquele desejo de adorar a Ele em comunidade, de aprender mais da palavra e viver essa santificação juntos. Então, fica aqui um convite super especial para estarmos reunidos na Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Nós estamos lá na rua José Dias Coelho, 331, na Vila Rubens. Todo domingo a gente tem a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e o culto de adoração às 19 horas. Afinal, diante de um amor tão escandaloso que trocou uma coroa de glória por uma cruz de espinhos, o que é que ainda nos impede de largar essas vestes manchadas e correr para os braços dele? Que Deus abençoe a semana de todos de uma forma verdadeiramente extraordinária.